Olá, meus queridos amigos, companheiros de jornada em nosso canal no YouTube. Estamos de volta mais uma vez nesta semana para apresentar subsídios à lição de número 4, que será estudada neste domingo, dia 26 de outubro de 2025, nas Assembleias de Deus vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil e em grande parte do mundo. Antes, aqueles lembretes tradicionais. Aos que não são ainda inscritos, inscrevam-se no canal e ativem o sininho para receber as notificações todas as vezes em que novos vídeos forem disponibilizados. O segundo pedido é para que você curta. É a soma das curtidas que permite ao vídeo com os nossos conteúdos alcançar uma expansão maior e outros segmentos nesta plataforma. Em terceiro lugar, na medida do possível, também interajam conosco com os seus comentários. Eles nos ajudam a ter um feedback sobre como os nossos conteúdos estão sendo recebidos. E por último, também peço a todos vocês a gentileza de compartilhar em seus grupos de WhatsApp para que outros públicos possam também ter acesso aos conteúdos que disponibilizamos de nossa revista Betel Dominical. Neste trimestre, só para lembrar, comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira. A lição de número 4 tem por título, e aqui só um parênteses, estamos estudando neste trimestre, último trimestre do ano de 2025, estamos estudando personagens bíblicos. E nesta lição de número 4, o nosso tema é Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Repito, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Os textos de referência estão no capítulo 2 de Josué, versos 1, 6, 8, 9, 10 e 11, que resume a narrativa em que os espias são enviados por Josué para auscultar. A palavra é essa. É uma palavra difícil, mas é uma palavra apropriada. Para auscultar e perceber quais eram as condições da cidade de Jericó, uma das cidades mais antigas do mundo, situada abaixo do nível do mar Mediterrâneo, já nas imediações do Mar Morto. E quando você compreende esse aspecto geográfico, você também compreenderá a parábola do bom samaritano, que começa com a seguinte assertiva: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Portanto, Jericó ficava no Vale do Jordão, situada, como mencionei agora há pouco, nas proximidades do Mar Morto. Uma cidade antiga, que já tinha sido alvo de invasões em outros períodos da história,
extremamente fortificada, com muralhas comuns naquela época, muralhas sobre as quais carruagens podiam trafegar, inclusive até moradia, como era o caso de Raabe, que morava numa das partes das muralhas de Jericó, de modo que você transpor essas muralhas numa guerra, numa batalha, principalmente naquela época em que os armamentos eram, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da modernidade, da tecnologia, inclusive tecnologia digital, os armamentos daquela época eram primitivos, portanto, muito difícil era transpor muralhas como as muralhas de Jericó. Mas a nossa lição de hoje não é tratar simplesmente de aspectos geográficos. Estou simplesmente trazendo algumas preliminares para ajudar a aclarar o nosso entendimento sobre a lição. Estamos vivendo, no contexto da narrativa, no limiar da entrada do povo de Israel na Terra Prometida. É a conquista das fronteiras de Canaã. Já praticamente no 40º ano depois de o povo peregrinar por todo esse tempo, desde que saiu do Egito até chegar no limiar, nas fronteiras, nas portas de Canaã. É interessante frisar, apenas para situar o professor do ponto de vista geográfico, que o povo de Israel não seguiu direto pelo caminho que passa por Gaza e, se fosse dessa forma, logo entraria na Terra Prometida. Ao contrário, o povo de Israel rodeou pelas campinas de Moabe para entrar em Canaã, atravessando o Rio Jordão, e teve como seu primeiro embate, o seu primeiro empecilho, a cidade de Jericó com as suas muralhas. Às vezes pensamos que foi uma caminhada direta, não foi. Foi uma caminhada em que, sob a liderança de Moisés e posteriormente de Josué, seguiram pelas campinas, pelas montanhas de Moabe, e nas montanhas de Moabe, então, eles se preparam para, depois de atravessar o Jordão, é uma história fantástica, a travessia do Jordão, depois de atravessar o Jordão, então, conquistar a sua primeira cidade. Jericó foi a primeira conquista de Israel, depois de transporem as fronteiras da terra. E vale lembrar que também nas campinas de Moabe, posteriormente, algumas tribos ali foram instaladas. Quais são as lições que podemos assimilar para a nossa vida nos dias de hoje, baseados na história de Raabe? Quais são as lições? Primeiro ponto: Raabe era uma prostituta. Em outras palavras, ela comercializava o seu corpo. Pode ser até que fosse uma prostituta cultual, porque naquela época a prostituição cultual era comum entre os deuses do paganismo. Pode ser, não é uma afirmação que eu faça de maneira
peremptória. Pode ser que ela fosse uma prostituta cultual. Mas quando se menciona o fato de ela ser prostituta, inclusive lá em Hebreus, quando ela é citada no capítulo 11, verso 31, o texto de Hebreus não omite o fato. O texto de Hebreus diz que ela era uma meretriz, ou seja, alguém que comercializava o seu corpo. Não era a prática do sexo de maneira natural com o seu marido para desfrutar dos prazeres do sexo, mas era uma prática comercial, condenada nas Escrituras, condenada na palavra de Deus. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu ressalto. Ela era prostituta. Segundo, o texto diz, e é o texto de Josué capítulo 2, onde estão os textos de referência, o texto diz que ela ouvira falar das vitórias de Israel ao longo dos seus 40 anos peregrinando pelo deserto. Não só ela, mas certamente as histórias chegaram à região dos cananeus, por outros ouvidos, por terceiros, porque mesmo que não houvesse os modelos de comunicação que temos hoje, havia naquela época mensageiros, pessoas que faziam esse papel de comunicar, de informar, de levantar dados. Eram os chamados espiões. Se Israel tinha os seus espiões, as outras nações também dispunham de um serviço de espionagem, de maneira que espionagem não é algo novo na história, não é algo recente. A diferença é que hoje a espionagem é extremamente tecnológica, é chamada inclusive de serviços de inteligência, porque se utiliza de recursos que estão além da nossa imaginação, mas assim como Israel tinha o seu serviço, por assim dizer, entre aspas, o seu serviço de espionagem, também as outras nações dispunham. E elas certamente eram alimentadas pelas informações que também os seus espiões traziam acerca do povo, como o texto aqui menciona. Verso 10, por exemplo, diz, quando ela se refere ao fato de o Senhor secar as águas do Mar Vermelho. Também menciona a vitória sobre os reis dos amorreus, a vitória sobre Seom, a vitória sobre Og, além do Jordão, ou seja, lá na região das Campinas de Moabe, de maneira que a concepção que a a cidade de Jericó dispunha, era uma concepção que Israel era uma nação perseverante, resiliente e vitoriosa, e por isso mesmo, certamente, os habitantes daquela cidade e os seus governantes estavam temerosos, e isso aparece inclusive na própria fala de Raabe, temerosos da ação de Israel quando entrasse em Jericó. E aqui nós entramos num terceiro ponto, que é a presença dos espias. Josué os envia, são 2 espiões do seu serviço de espionagem, e geralmente quem trabalha nesse tipo de atividade são pessoas de extrema confiança, ou deveriam ser, para trazer as informações precisas, as informações corretas, e eles são enviados e entram na casa da
prostituta. Certamente pode surgir na sua mente um ponto de interrogação. Por que a casa de uma prostituta? E eu posso dar aqui algumas probabilidades. Primeiro, não era comum ao povo de Israel terem relacionamentos com prostitutas, principalmente naquele período em que estiveram peregrinando pelo deserto. Isso era algo terminantemente proibido. Esse é o primeiro ponto. Segundo, estrategicamente, ninguém iria pensar que espiões se abrigariam numa casa de uma prostituta. Eles poderiam ser procurados em outras áreas, em algum outro tipo de esconderijo, mas a lógica naquele tempo era que jamais a casa de uma prostituta serviria como abrigo para espiões, e por uma razão. Casa de prostituição, embora se diga no comentário que provavelmente Raabe possa ter usado a sua casa como uma hospedaria, mas ainda que fosse uma hospedaria, era uma hospedaria empregada para a prostituição, porque ela era meretriz. O texto deixa isso muito claro. Então, dois espias estarem numa casa de prostituição frequentada por outras pessoas, logo seriam reconhecidos, logo seriam denunciados. Em outras palavras, era o local mais impróprio, o local mais inadequado para dois espias estarem ali se resguardando no trabalho em que realizavam. Mas aí entra um outro aspecto. Aonde que as informações circulam? As informações circulam em locais de aglomeração. E Raabe tem o cuidado de colocá-los no terraço, no meio das canas de linho, como diz o texto, para que ali eles ficassem protegidos e, quem sabe, dali eles podiam ouvir as conversas, escutar as conversas, escutar o que estava sendo dito naquela casa. Então, o fato de os dois espias se abrigarem numa casa de prostituição foi meramente uma estratégia de preservação e estratégia de auscultar em locais de aglomeração o que as pessoas diziam, qual era a expectativa delas em relação à chegada do povo de Israel. É normal. Estamos falando aqui de batalhas, de guerras, e se você estuda as guerras modernas, inclusive as guerras de hoje, tecnológicas, são chamadas de guerras cirúrgicas, pela precisão dos armamentos. Ainda hoje, as nações se valem dos chamados serviços de espionagem. Então, esse é um ponto que eu abordo. O terceiro ponto, ou o quarto ponto, melhor me expressando, para seguir a sequência, é que Raabe faz um acordo com aqueles homens. Que acordo? O acordo de que a nação de Israel protegeria a ela e sua família. E eles assumem este compromisso. A única coisa que eles pedem é que ela ponha um fio de escarlata
na porta. E por que esse fio de escarlata? Claro que Deus protegeria aquele local, mas o fio de escarlata era para que aquele local fosse identificado pelos soldados quando estes entrassem na terra de Canaã, quando esses, depois do milagre da destruição dos muros, ali chegassem, eles pudessem identificar que família eles teriam de salvar pelo acordo, pelo compromisso feito, e o sinal foi esse, um fio de escarlata colocado na porta. Esse ponto é interessante porque, veremos daqui a pouco, Raabe faz parte da história da salvação. E o fio de escarlata, escarlata é a cor do sangue. O fio de escarlata vem desde Gênesis, desde quando o primeiro casal peca, e a Bíblia diz que Deus toma peles de animais para vestir a ambos, porque ambos estavam vestidos com folhas de figo. Nesse ato, animais foram sacrificados, cordeiros foram sacrificados. E certamente Adão e Eva passaram essa tradição para os seus filhos e para as gerações seguintes, de tal maneira que Abel apresenta o sacrifício de cordeiros, diferentemente de Caim, de modo que desde a queda nós temos o fio de escarlata. E se formos mais além no sentido profético e no sentido do plano de Deus, lembrando que Deus não age de modo improvisado, o plano de Deus é um só. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde antes da fundação do mundo. Então o fio de escarlata vem desde a eternidade. E ele passa por toda a história bíblica e que tem como finalidade primordial, tem como finalidade principal contar a história da salvação. Quando chegamos aqui em Josué, no momento em que o povo está para conquistar a terra, encontramos de novo o fio de escarlata, ou seja, a história da salvação passando por uma família que, em tese, não estaria abrigada pela graça. Primeiro, não eram judeus. Segundo, ela era uma prostituta. Então, estava fora de qualquer perfil. Os requisitos não credenciavam, se posso assim dizer, não credenciavam Raabe para ser, digamos, partícipe da história da salvação. No entanto, o fio de escarlata mostra isso do ponto de vista simbólico, como veremos daqui a pouco do ponto de vista prático. Então esse é um ponto extremamente interessante. E aí eu vou para o próximo ponto. Raabe é abrigada com sua família pelos judeus, é recebida, usando uma palavra posterior, que começa a aparecer na literatura bíblica, era uma prosélita, ou seja, ela aderiu à fé judaica, ela creu no Deus de Israel, ela creu no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e admitiu submeter-se a todas as normas, a todo o sistema legal da nação judaica. Então ela passou a ser uma, digamos, uma judia de nascimento, uma israelita de nascimento, aliás, de adoção, mudando a minha expressão, uma israelita de adoção.
Ela foi adotada pelo povo judeu e passou a fazer parte da vida de fé, da vida religiosa da nação de Israel. Aqui temos uma outra lição que convém ressaltar, é a lição da universalidade da graça. A graça é oferecida a todos. Todos estão convidados a recebê-la, a aceitá-la. Nós não somos responsáveis em definir que meios Deus vai usar, mas temos o dever de apresentar os meios da graça para que as pessoas ouçam e sejam atraídas a Cristo, assim como o próprio Deus, referindo-se à nação de Israel em tempos posteriores, diz lá num dos profetas menores: com cordas humanas eu vos atraí a mim. Ou seja, a graça é um meio que leva as pessoas a serem atraídas a Cristo hoje, assim como Raabe foi atraída à fé judaica, que é, em relação a Deus, a fé que professamos também, hoje mediada pela pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a natureza da graça é uma natureza universal. E aqui vem um outro ponto interessante que eu disse que voltaria a ele em relação à história da salvação. Com quem Raabe se casa? Raabe se casa com Nasson. E dessa união nasce Boaz. Boaz foi pai de Obed. Obed foi pai de Jessé. E Jessé foi pai de Davi. A casa davídica que Deus estabeleceu de forma perpétua sobre a nação de Israel, de tal maneira que Jesus é chamado de filho de Davi. Ele pertence à casa davídica, ele pertence à dinastia davídica. Então, na história da salvação, Raabe foi, para usar uma terminologia moderna, nossa, Raabe foi tataravó de Davi. Se ela foi mãe de Boaz, Boaz casou-se com Ruth, que é o tema da nossa próxima lição, da lição de número 5. Se ela casou-se com Salmão, teve como filho Boaz. Com Ruth, Boaz gerou Obed.